Radiografia em perfil. Quem nunca teve medo do perfil, levanta a mão. Eu devia baixar. Eu morria de medo do perfil. Na verdade, o perfil é desafiador até hoje. Quem não se acostuma a olhar o perfil, sobretudo nos pacientes normais, e identificar as estruturas nos pacientes normais, quando tiver que procurar numa incidência em perfil num paciente alterado, vai ter dificuldade. E eu sei que isso é muito comum e eu vou mais além. Tem gente que nem solicita incidência em perfil porque não sabe olhar. E é uma incidência importantíssima e muitas vezes você só vai dar o diagnóstico de certeza se você interpretar o perfil. Então está na hora de você perder medo disso. Então, pum, botou o olho no perfil. Por que o perfil é difícil? Porque o perfil tem muita sobreposição. Para pensar. Você está fazendo imagem da direita para a esquerda, o coração está coladinho no filme para ele não ter a sua sombra aumentada. E quando isso acontece, para pensar. Você está sobrepondo tudo nesse trajeto. Então você tem as artérias e veias do pulmão direito, você tem a escápula direita, você tem artérias e veias do pulmão esquerdo, você tem o coração, você tem os vasos principais ali, a aorta ascendente, crosta da aorta descendente, artérias pulmonares, tronco da artéria pulmonar. Então quando você olha para isso tudo, tá tudo sobreposto. Então você precisa ter alguns reparos para você entender. Nesse caso tá aqui mais fácil ainda, que a gente tá vendo o quê? Um catéter descendo aqui, ó, pela veia cava. Então você já tem um marco anatômico de que a veia cava superior está onde? Está aqui. E aí, olha como as coisas andam de mãos dadas. A gente falou de anatomia no erro 5 e agora a gente está falando do perfil. As câmaras cardíacas, elas estão localizadas aonde? Para pensar. As câmaras cardíacas direitas, elas têm a posição mais retroesternal, elas são mais anteriores do que as câmaras cardíacas esquerdas. As esquerdas, você tem o ventrículo esquerdo e depois você tem o átrio esquerdo, que fazem a borda o quê? Posterior do coração. O átrio esquerdo em posição mais alta do que as demais câmaras. Então quando você começa a entender isso, você percebe que esse catéter está descendo na veia cava, que o átrio direito vai estar por aqui, que o ventrículo direito vai estar por aqui. Mas a gente não para por aí. Você precisa saber identificar o quê? Outras relações anatômicas. Você precisa saber identificar as escápulas que estão nessa região, uma escápula, a outra escápula. Precisa saber identificar os corpos vertebrais e saber que existe um gradiente de densidade na região posterior do mediastino. Então, quanto mais alto você estiver, mais branca vai ser a sua radiografia, mais densa, porque você tem mais sobreposição. E aqui embaixo você vai ter sempre esse triângulo ou quadrilátero, se você quiser forçar a barra, mais escuro. Essa é uma das áreas que a gente chama de quê? De área negra do perfil. Só que a gente tem duas áreas negras no perfil. Uma é retrocardíaca e a outra é retroesternal. Cadê a área preta retroesternal? Tá tudo meio branco aqui. Então, quando você olha para isso aqui, você é obrigado a pensar que existe alguma doença no mediastino anterior que está ocupando esse espaço. Será que é uma massa? Será que é um aneurisma da aorta ascendente? Então, você precisa saber o padrão do normal para bater o olho nesse perfil e perceber o quê? Que esse perfil está grosseiramente alterado. Aqui em zoom, fica mais fácil ainda o catéter passando pela veia cava. E aqui, ó, uma lesão grande ocupando o mediastino anterior.
Se você for olhar só o perfil, o que você tem no mediastino anterior aí? Você tem a aorta e os possíveis diagnósticos diferenciais de massas no mediastino anterior. Quando você olha na reconstrução sagital da tomografia, você vê o quê? Que tem uma lesão grande, com densidade de partes moles, mais uma vez, uma lesão de 10 centímetros, que aqui pode estar muito evidente, mas aqui, que é o primeiro exame que você vai ter contato, você precisa estar preparado para identificar isso aqui, porque não pode passar uma lesão tão grande numa radiografia de tórax. Para isso não acontecer, você precisa dominar o perfil. Então, o perfil é uma das incidências críticas.